7 horas mais 37 minutos, 7h37, muito bom dia para você, eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã, entrevista nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 24 de abril de 2025, muita gente está comemorando a chuva, né? Mais uma chuva e para muita gente, principalmente nossos produtores rurais, é decisiva, né? Principalmente quem está com milho safrinha nesse momento, ela é importante. A chuva ela traz muitos benefícios, mas dependendo como a nossa casa está, né, o nosso terreno está, a nossa região está, pode trazer um problema chamado dengue, infelizmente. Lógico, não podemos em nenhum momento, em nenhuma hipótese, colocar a culpa na chuva, pelo amor de Deus, não é isso que a gente está dizendo. Mas entender que quando vem período de chuva e a tendência é que não esfrie tanto, né, a previsão do CIMEPAR traz isso, a gente pode ter novos focos de dengue. E eu estava fazendo uma pesquisa, se falou tanto da Covid-19, né? E com merecimento toda a atenção, né? Porque realmente foi assustador no começo. Mas você já pararam para pensar que a dengue está há muito mais tempo aqui? E aí quando a gente faz o balanço de tudo isso, quem matou mais, a dengue ou a Covid-19? Parou para pensar, para analisar? No Brasil, no dia 1º de janeiro desse ano, contabilizamos infelizmente 1 milhão de mortes em decorrência da dengue. Na Covid até o momento, só que repito, né, estamos há mais tempo com a dengue, o que não melhora em nada a situação. A Covid-19 morreram pouco mais de 700 mil pessoas. E eu não sei por que ainda, nós como cidadãos, a gente não está dando atenção ainda para a dengue da mesma forma. Então hoje a gente vai tratar sobre esse tema no elemento mais importante, que é a conscientização. Nesse ponto, e se a gente vai ter que buscar formas, se as pessoas se assustaram tanto com a possibilidade de morte na Covid-19, a dengue mata tanto quanto. E só sabe as dores da dengue quem já pegou. Eu já tive a oportunidade de pegar 2 vezes, tá? Então não é nada agradável você conviver com a doença naquele período. Bom, e eu vou falar aqui com as nossas convidadas sobre o projeto A Casa da Dengue, que vai ser reaberto em São Miguel do Iguaçu. No Jornal da Manhã Entrevista, eu vou conversar aqui com a presidente do Comitê Intersetorial para o Controle da Dengue, Darlene Kuhn. A Darlene também integra a Associação da Casa da Amizade. E vou conversar também com a supervisora geral dos agentes de combate de endemias, a Dejane Dondossola, que está com a gente. Dondossola, né? Corretamente pronunciado Dondossola, tá bom? Dejane e também Darlene, muito obrigado pela presença. Bom, esses dados acho que resumem um pouco, né? Esses dados deixam a gente até sem fôlego, né? Para imaginar qual é a nossa situação, né? Bom dia a todos. E realmente a dengue, ela faz isso, né? Que nem você comentou. Quem pegou a dengue sabe tudo que passou. E muitos testemunham até que a Covid até não foi tão grave como quando a pessoa pegou a dengue. A pessoa que pega a dengue, ela fica muito devastada, né? Sem forças e tal, e pode levar à morte. Assim, e o incrível que é o seguinte, é muito fácil de a gente combater a dengue. Basta 10 minutinhos da nossa vida ali, ó, na semana. Quanto tempo que a gente fica ali no celular, né? 10 minutinhos pra gente pegar, ir no nosso terreno, ir na nossa casa e retirar os focos que possam estar acumulando água. Porque 90%, né, Dejane? 90% está naquele lixo que fica ali na nossa casa. Naquela coisa que fica acumulando água, né? E eu posso até dar um testemunho, infelizmente, da minha casa. Olha só. Tem toda essa questão ali de você cuidar, de você querer ter cisternas, né? Vem a chuva, vamos guardar água, porque... Aí, o meu pai, infelizmente, ele ainda não acreditava que a dengue era tão esperta, que o mosquito era tão esperto. E ele falou assim, não, nós tava com uma caixa lá, ele falou assim, não, eu vou colocar aqui vedar de uma forma e o mosquito não vai vir. Veio e todos nós pegamos dengue. Então, ou seja, precisou ele colocar lá, precisou todos nós
ficarmos doentes para entender que realmente o mosquito é muito esperto. E daí no mesmo instante foi retirada essa cisterna. Né? Então assim, são situações assim do nosso dia a dia que vai alastrando essa problemática da dengue. Isso traz muitas preocupações nesse sentido, porque a gente está falando, lógico, de uma cisterna, mas, Dejane, são pequenos detalhes no dia a dia, né? O lixo não precisa ser muita coisa, é onde a água consegue se estabelecer nas mínimas gotículas que o mosquito está lá. E o mais assustador... Tampinha. Tudo, né? E o mais assustador, a água secou. Os ovos não vão embora, eles ficam... Ovos... Bom dia, pessoal. Bom dia. Os ovos ficam até 1 ano ali na água. Do momento que cair a água ali, ele vai descascar. Para ver que nós temos a armadilha das ovitrampo, não sei se vocês já conhecem, né? Nós colocamos 184 armadilhas na cidade para fazer o índice de infestação da cidade de São Miguel. Então, no mês passado, que nós faz todo mês agora, tiramos de circulação 10 mil e poucos ovos de mosquito da dengue. Meu Deus. Isso. E não é só, porque é lá só na favela, não. É no morro, na cidade alta, que a gente fala, é no centro. Que é a parte mais rica da cidade. Isso. Aonde foi mais. Porque aqui é maior, né? Isso mesmo. A infestação maior que tem é no centro e na cidade alta, que nós falamos que é o morro ali, né? O que causa isso? O centro, principalmente aqui, se você fazer um levantamento, tem muita cisterna, muita. Quando vem uma denúncia pela ouvidoria, que lá tem muito mosquito, que eles já querem que a gente jogue veneno. Veneno não é a solução. A prevenção é a solução, gente. A gente tem que colocar na cabeça isso. Que não adianta a gente ir lá jogar veneno, inseticida, se não tiver, retirar o criadouro, né? Então ali... aqui mesmo teve casa, aqui comércio, aqui em São Miguel, que deu numa paleta 600 ovos. É muito, gente. E é onde circula um monte de gente. E você não diz que naquele lugar tem. E é ali que tá. E nesse mês nós tivemos de circulação 4 mil ovos. Já baixou um pouquinho, nós estamos dando graças a Deus disso, né? Então somando os 2 meses, são 14 mil ovos. Ainda não, ainda tem mais, não foi lido ainda a última recolha. Tem a última recolha. Tem a última recolha, então pode bater aí. Tem a última recolha. Bom, E estamos desde janeiro até de ontem, que foi dia 23, 23, estamos com 296 casos de dengue e 2 de chikungunya. É alto, gente. Estamos quase entrando em epidemia de dengue, tá? Porque não entremos ainda, para explicar para a população que nós não entremos porque mudou o ano da dengue. Porque antes começava em julho e agosto. Eu sempre me confundo essa parte. Julho e agosto e começa em julho e vai até agosto. Isso, né? Uhum. E agora mudou o ano da dengue, porque veio lá do estado, então a normativa mudou. Começa em janeiro e vai até dezembro. Então, se fosse colocar, nós já teríamos epidemia, mas a gente não pode, a gente tem que seguir o que está nas normativas, tá? Nós estamos com 296 casos. Então agora fecha um ano de janeiro a dezembro, né? Isso mesmo, mudou então. Mas enfim, a tendência é que a gente vá somando da mesma forma, né? Isso não vai alterar em nada os números lá na frente, né? Só uma questão de readequação de calendário, né? Eu brinco que o mosquito ele não tem limite e não tem data, ele não obedece nada disso, então não adianta a gente ficar em cima dessas questões, porque é claro que serve de registro para a gente ter uma base de como está a situação. Como os números trazidos aqui eles são importantíssimos para a gente entender. A gente faz esse levantamento de índice, porque a gente tem que apresentar para a nona regional, né? E outra para fazer uma ação em cima disso, qual bairro que está mais, né? Gente, vamos falar um pouco do projeto A Casa da Dengue, para quem não conhece, que é muito legal e eu vou falar uma coisa para vocês assim, a exemplo, porque é importante, talvez, buscar se os pais, porque quase todos os problemas envolvem adultos, né? Mas se a gente conscientizar os mais jovens, né, as novas gerações, talvez a gente tenha uma chance. Eu me lembro que na época que mudou as leis ambientais, começou a se fazer um trabalho de mata-ciliar. Então a gente fez na escola, minha lembrança, como que é? A gente foi visitar as beiras dos rios, aquelas que estavam
adequadas, aquelas que não estavam adequadas, o que significava aquilo para o meio ambiente. Então a gente fez trabalhos de maquetes, tudo. Olha como que marcou isso. Eu estou falando lá de 2002, né? Uma coisa assim, há mais de 23 anos aí. Então isso impacta muito. Mudou quem você é hoje, né? Isso, tem um entendimento, né? Então esse trabalho que vocês estão fazendo, daí ele vai gerar um efeito muito positivo daqui 15, 20 anos, né? Esse foi o nosso primeiro objetivo, né? Vamos supor, porque hoje é muito difícil você mudar hábitos nos adultos, né? Então, mesmo ali a gente viu a prova, né? E daí, há 4 anos atrás, em 2019 foi, na realidade, tivemos esse início de realizar um projeto em relação à dengue, porque a gente via, né, eu vi pessoas morrendo até, né, da dengue. Meu Deus, mas a gente tem que fazer uma coisa, é só essa questão desse acúmulo de água aí nas nossas casas. E enfim, o Deoclides foi, naquele ano ele foi presidente do Rotary, meu marido. Aí eu pensei, vamos fazer um projeto e tal, e a gente começou. Aí veio a pandemia, nós tivemos que suspender, porque, né, não tinha como, daí nós trabalhamos em função lá da questão do Covid. E daí depois, em 2021, nós iniciamos juntamente, a gente foi conversar com a Dejane, né, que prontamente, assim, se enganjaram, né, nós unimos forças e fomos adiante. Juntamente com a Secretaria da Educação, com a Prefeitura Municipal, e por isso que esse projeto hoje está aí na sua 4ª edição. O projeto é Dengue na Minha Casa Não Tem Vez. E ele busca as crianças. Então, assim, quando a gente chega lá na escola, eu fiquei muito emocionada, porque o menininho, antes da gente falar, ele chegou em mim, bateu na minha perna e falou assim: tia, eu também quero ajudar a salvar vidas. Olha que legal. Então, a partir dali eu já sabia que o negócio ia dar certo, né? É que nem você agora acabou de falar para nós da sua vida. Então, essas crianças todas que estão recebendo hoje todas essas informações, toda essa mudança de atitude, elas vão lá no futuro, tu vai ver, nós vamos ter uma outra história aqui sendo contada. Não vamos mais estar falando de dengue. Eu acredito nisso. E então já é o 4º ano. Aí, nos 3 anos, nós tivemos somente as crianças do 3º ano. E agora, esse ano, ali junto com a Prefeitura Municipal, junto com a Secretaria de Educação, junto com os agentes de endemias, eles falaram assim: não, vamos convidar todos os alunos do ensino fundamental. Então, agora abriu-se para mais aí de 3.000 crianças que estão nessa luta contra o mosquito. Isso é legal, porque ele passa a monitorar a própria casa, né? Sim, todos eles agora. E daí para premiá-los, né? Porque, então assim, a Dejane faz todo o sorteio das crianças, sorteia 2 crianças de cada escola, e os agentes vão lá visitar essas casas. De surpresa, né, Dejane? São 22 crianças do 3º ano. E agora vai ser... Quantas crianças temos? 3.000 crianças? 3.000 crianças. 3.000 crianças. Cada escola vai ter um aluno para sortear dessas 3.000. E do 3º ano vai continuar o projeto, normalmente, né? Sim. E vai ser... Nós vamos visitar essas casas, essas 22 crianças. A gente chega de surpresa, a gente não avisa, né? Se a gente não conseguir achar a criança, a gente vai até a escola procurar, né? Procura no sistema também. E daí, chegando lá, se tiver tudo ok, a gente fala que ela vai participar da final do sorteio com outras crianças, né? E quem não passar, a gente fala: ó, você tem chance da próxima vez. Da próxima vez nós vamos passar, se tiver tudo certo, você vai pro sorteio. Senão, a gente é real, a gente fala a realidade para a criança. Explica, mostra para ele onde tem os focos, que não pode, porque a gente tá ali para ensinar, né? E tem a casa da dengue, que vai a toda criança do 3º ano vão passar por essa casa e vão ver o que é certo e o que é errado. Vai explicar desde onde veio o mosquito, né? Que legal, gente. Esse é um trabalho que com certeza vai impactar, né? Já está impactando nesse sentido. Esses feedbacks das crianças é muito importante. E até vou pegar um exemplo aqui, a gente já está na reta final da nossa entrevista, mas que a criança ela tem um recorte muito puro e muito verdadeiro, né? A criança ela não consegue, pelo menos a grande maioria ainda não tem capacidade de mentir, na verdade. É bem verdade. É muito, muito autêntico, né?
Então ela replica aquilo que está acontecendo, ela replica o que aprende, né? E a gente brinca, né? A gente tem um HD novinho ali, então encher ele de informações relevantes, né, e de conscientização é fundamental para a gente ter um mundo melhor lá na frente, porque é eles que vão estar à frente depois, né? Gente, eu quero agradecer aqui a Darlene, agradecer também a Dejane, parabenizar pelo trabalho, fiquem à vontade para as considerações finais, se a gente não deu tempo ainda de falar qualquer coisa, mas podem completar, e fica aqui aberto o espaço novamente para a gente voltar, porque a Dejane trouxe números aqui que a gente precisa ficar monitorando, e se precisar ficar martelando através da emissora também, estamos com as portas abertas. Com certeza, isso será muito importante. Então, assim, só lembrando que amanhã inicia, então, essa abertura da Casa da Dengue. Ótimo. Tá? Às 8h30, né? A Casa da Dengue, ela fica... a Dejane vai falar o endereço certinho. Fica na Getúlio Vargas, 46, número 46, do lado da Vigilância Sanitária. Nós convidamos toda a população para participar, que vai estar os agentes explicando todo, da onde o mosquito, sintomas, o estágio do Aedes, tudo. Como é um pátio limpo, como é um pátio sujo, cisterna, tudo certinho, gente. Isso é muito importante, né? Para às vezes a pessoa entender como que o mosquito vem, como o que ele faz, enfim. Então a Casa da Dengue é mais uma ação que vai ensinar a população, né? Aí depois disso, nós também estamos organizando o arrastão da dengue, tá? Nos próximos dias aí, nós estaremos ali organizando o arrastão da dengue, que daí nós vamos vir aqui para falar para vocês ali, que nós vamos pegar as regiões, tudo certinho, para poder fazer o quê? Uma outra problemática, a recolha do lixo eletrônico, que também é um lixo que vem acumulando. Para você ter uma ideia, bem rapidamente, foram 52 milhões de toneladas jogadas agora em 2023 e somente 4% foi reciclado. É muito lixo. Assustador. Tá? Então são todas as ações que nós precisamos cuidar também, olhar para o nosso meio ambiente. Importante, tudo isso é importante, a gente tem que começar a colocar a mão na consciência, e legal o trabalho que vocês estão fazendo, porque não só de conscientização, mas também efetivo, né, com o mutirão. Então fica aqui o espaço aberto e muito obrigado, tá? Reforça pra gente a questão do índice, tá? Nossa situação de momento, porque acabou de chover, né? Acabou de chover e eu estava olhando a previsão do tempo, a temperatura não vai cair muito, ela vai ficar adequada ainda, porque a gente vive numa região, preciso lembrar, quente e úmida, né? Isso. Então, vamos por esse último índice, deu 56% de infestação de positivos, de Aedes positivo, ovos, né? O ideal é o quê? O ideal é 1%. Então, mas é que a gente faz... a gente está no estado que, se for por Lira, o Lira agora a gente está nessas ovitrampas. É uma vez, todo mês que a gente faz esse levantamento, a gente tem um aplicativo que a gente agora, onde tem tantos ovos, mostra lá que está em vermelho, em laranja, alerta, tudo certinho lá. Uma hora dessa, eu quero que vocês chamem os PIA, que são responsáveis por essa parte, que eles vão explicar bem direito para vocês como é que funciona esse levantamento de índice agora, que é bem diferente do que a gente faz antigamente. O último índice que a gente fez que é uma vez por ano o Lira agora, foi 3,6, né? Agora, só que por ovitrampo, se a gente fosse fazer da alta, que nem eu te falei, 56%, foi tirado 4 mil e poucos ovos de circulação. Então, essas ovitrampas é uma prevenção. Tem gente que fala, porque vai trazer mosquito aqui. Não, não vai trazer, que nós não vamos deixar virar um criador, né? O mosquito, ele já está lá, né? Ele já não está quer lá dizer, a pessoa tem que entender que não quer dizer que está na casa dela. O mosquito voa 300 metros ali ao redor. Pode ser no outro vizinho, no outro, ou pode ser num terreno baldio, entendeu? Então, assim... se o pessoal tá com dúvida, coloca um GPS no mosquito lá, daí fica monitorando. Saber onde tá, né? É só o que falta, né? Agora, isso eu chamo de desvio de foco. O foco não é esse, né? Que nem a gente sempre fala, né? A gente vai na casa de uma pessoa fazer supervisão ou vistoria. Mas no vizinho tem. Vamos cuidar primeiro do seu lote, para depois ver o do vizinho, né? Aí só um detalhe também muito importante, né? Que os agentes de endemias, eles não estão indo na nossa casa para eles fazerem a limpeza. Você sabe? Eles estão indo lá para olhar, não e orientar. Nós que precisamos fazer a limpeza. Só um ponto, né? Que muitas vezes eles sofrem com isso. E é bom informá-los. Como que os agentes vieram na minha casa e deixaram tudo aqui? Não recolheram nada. Eles estão fazendo o favor de nos cuidar, né? Então são só
informações importantes que nós queremos passar. Daqui a pouco só para recolher o pessoal da Mar, que recolhe o lixo, né? Pô, passaram aqui na frente não entraram aqui em casa. Isso. Só falta isso. Até falando sobre a Mar também é parceira do nosso projeto. E é tanto que serão eles que nos darão as bicicletas para as crianças. Porque nós vamos sortear 2 bicicletas por mês. Questão de janeiro, já começa agora, né? Começa agora. Então, 2 bicicletas por mês serão sorteadas porque nós estamos em parceria juntamente com eles. Que legal, cara. Esse é o tipo de iniciativa para premiar e ajudar a combater a dengue. E principalmente, que nem a gente comentou aqui, isso vai ajudar demais. Principalmente no futuro, né? No futuro isso vai ser fundamental. Gente, já estouramos o tempo, 7h58. Quero agradecer vocês aqui. Quero cumprimentar a Darlene e também cumprimentar de forma especial que trouxe esses dados, a Dejane. Gente, obrigado. Vou virar direto, viu, produção, já para o esporte. Tem só 2 minutos para destacar que ontem teve Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana. O Estudiantes bateu